Bom dia, Nilson. Hoje é dia 6 de junho, 6 de junho de 2019. Vamos dar início à nossa segunda aula do nosso curso de sucessões com os flashcards. Vamos lá. Então, eu já comecei aqui, vou marcar aqui os 50 minutos. E vamos lá. 50 minutos. Agora eu vou fazer uma surpresa, Nilson, coisa que você não esperava. A gente não vai começar no bloco 2 e esquecer aquele bloco 1, não. A gente vai acumulando. Vamos lá? Quando ocorre a abertura da sucessão, Nilson? Momento da morte. O que ocorre com a abertura da sucessão? A herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Herança transmite-se aos herdeiros. Ótimo. Qual o lugar da abertura da sucessão, Nilson? No lugar do último domicílio do falecido. Perfeito. Como se dá a sucessão? Como é classificada a sucessão em virtude da fonte, Nilson? Por lei ou por disposição de última vontade. Perfeito. Nilson, qual a lei que regula a sucessão e a legitimação para suceder? A lei vigente no tempo da abertura da sucessão. O que ocorre quando uma pessoa morre sem testamento, Nilson? Transmite-se aos herdeiros legítimos. Perfeito. O que ocorre quando uma pessoa morre e deixa bens que não estão compreendidos no testamento, Nilson? Transmite-se aos herdeiros legítimos. Ok. O que ocorre com a herança se o testamento caducar ou for julgado nulo, Nilson? Subsiste a sucessão legítima. Perfeito. Nilson, qual o percentual de que poderá dispor o testador na hipótese de haver herdeiros necessários? Metade dos bens. Herança. Metade da herança. Metade da herança. Qual a natureza jurídica da herança, Nilson? Universalidade de direitos. O que é uma universalidade de direito? Complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Perfeito. Como se refere a herança ao herdeiro ou aos herdeiros? Como um todo unitário. O que são co-herdeiros, Nilson? São herdeiros quem fazem jus à herança. Há uma mesma herança. Mesma herança. Nilson, em relação à divisibilidade, como se caracteriza o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? Divisibilidade. Posse e propriedade. Será indivisível. Perfeito. Quais as normas aplicáveis ao direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, Nilson? Regularizar-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Normas do condomínio. O herdeiro responde por encargos superiores às forças da herança, Nilson? Sim ou não? Não. Quem deve provar que os encargos são superiores às forças da herança? O próprio herdeiro. Nilson, em qual hipótese o herdeiro não faz prova do excesso? Na hipótese de haver inventário. Que a excuse. Que excuse o quê? Excuse a prova. Ô, Nilson, o direito à sucessão aberta, ou mesmo que ele pode ser cedido? Se sim, como? É objeto de cessão por escritura pública. Sim. Resposta, sim. Pode ser cedido por escritura pública, né? Estão abrangidos na seção do direito à sucessão aberta por escritura pública aqueles direitos que forem conferidos ao herdeiro em consequência da substituição ou de direito de acrescer? Presume-se-ão abrangidos pela seção feita anteriormente, né? Os direitos conferidos ao herdeiro. Presumem-se não abrangidos. Não abrangidos. Não abrangidos. Nilson, pode o co-herdeiro ceder seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente? Não, seria ineficaz. Perfeito. Nilson, o herdeiro pode dispor de bem componente do acervo hereditário pendente em divisibilidade? É ineficaz. Disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão. Ineficaz. Mas, se houver prévia autorização do juiz da sucessão, ele poderá sim. O co-herdeiro poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, Nilson, se outro co-herdeiro quiser tanto por tanto? Não poderá ceder.
Isso. Tanto, portanto, significa se aquele coerdeiro pagar o mesmo preço. O mesmo valor, isso. O mesmo valor. E se um coerdeiro ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, o que pode fazer o outro coerdeiro, a quem não tiver sido dado conhecimento da cessão, que está interessado na cota cedida? Há algum prazo? O coerdeiro poderá depositar o preço e haver para si a cota, até 180 dias após a transmissão. Isso, 180 dias após a transmissão. E se são vários os coherdeiros a exercer a preferência, na hipótese de cessão de cota hereditária a estranho, como se distribui o quinhão cedido? Se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Perfeito. Nilson, no Código Civil, qual o prazo para se instaurar no inventário e qual o termo a qual? 30 dias a contar da abertura da sucessão. Perfeito. Nilson, perante qual juízo se instaurará o inventário? O juízo competente do lugar da sucessão. O que se objetiva com o inventário, Nilson? Duas palavras. A liquidação do patrimônio e a partilha da herança. Até haver o compromisso do inventariante, a quem cabe a administração da herança? Ao cônjuge, ao herdeiro que estiver na posse ou administração dos bens, ou ao mais velho, ao testamenteiro ou à pessoa que o juiz indicar. Ótimo, muito bom. Quem são os legitimados a suceder, Nilson? As pessoas nascidas ou já concebidas. Esse artigo ele diz respeito à sucessão tanto hereditária quanto à sucessão legítima, correto? Nilson, além dos nascidos e dos já concebidos no momento da abertura da sucessão, quem ainda pode ser chamado a suceder na testamentária? Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, pessoas jurídicas e as fundações. Quase, voltando. As pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Então, pessoa jurídica que ainda não existe, porque ela vai ser criada, correto? Então, é isso. E os filhos ainda não concebidos de determinadas pessoas indicadas pelo testador, desde que essas pessoas indicadas pelo testador estejam vivas. Ok, muito bom. Nilson, a quem serão confiados os bens da herança na hipótese da sucessão testamentária, de filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador? É o curador nomeado pelo juiz. Ótimo, o curador. A quem a lei define caber a curatela destes bens, Nilson? A curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e sucessivamente as pessoas indicadas no artigo 1775. Perfeito, 1775. O testador pode definir outro curador, Nilson? Sim, a lei autoriza outro curador, salvo disposição testamentária em contrário. Ok. Então, regra geral, o curador será aquela pessoa cujo filho o testador espera ter por herdeiro. Ok. Isso. Mas o testador ele pode dispor de modo contrário. Nilson, quais são as disposições aplicáveis ao curador nomeado na hipótese prevista? Quais são as disposições? De qual instituto? Disposições pertinentes a quais institutos? Rege-se pela curatela dos incapazes. Ok. Quando será definida a sucessão testamentária ao filho ainda não concebido de pessoas indicadas pelo testador? E o que se incluirá na herança? Quando? Nascendo com vida, o herdeiro esperado ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. Então, ele tem que nascer com vida. E aí vai ser deferida a sucessão. E ele vai receber o quê? Frutos e rendimentos. Mas os frutos e rendimentos devidos a partir de qual data? Da morte do testador. Isso. Nilson, o que ocorre aos bens testados se, após a abertura da sucessão, não for concebido o filho herdeiro das pessoas indicadas pelo testador? E qual o prazo definido em lei? Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não houver concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Perfeito. Quem são os que não podem ser nomeados herdeiros ou legatários? Aqui a gente está tratando, obviamente, da sucessão testamentária. Certo. As pessoas a rogo que escreveu o testamento, nem o cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes ou irmãos. As testemunhas do testamento, o concubino do testador casado,
salvo se este, por culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, o tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Perfeito. Qual a consequência jurídica na hipótese de haver disposição testamentária em favor daquelas pessoas que não são legitimadas a suceder? São nulas. Quem a lei presume serem pessoas interpostas, Nilson? Presume pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos, o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Ascendente, descendente, irmão e cônjuge. Ok. Nilson, é lícito ou ilícita a deixa ao filho do concubino se este também for filho do testador? É lícito. Lícita. A transmissão da herança importa em aceitação, Nilson? Não. A transmissão da herança não importa em aceitação. Qual é o efeito jurídico da aceitação da herança, Nilson? Torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro. A partir de qual momento? Da aceitação ou da morte? Desde a abertura da sucessão. Perfeito. Nilson, o que ocorre quando o herdeiro renuncia à herança? A transmissão tem-se por não verificada. Nilson, a aceitação da herança deve ser expressa ou deve ser tácita? Deve ser expressa. Mas pode ser tácita? Ou tácita. Tanto ok. Expressa quanto tácita. Aceitação. Como deve ser a aceitação expressa nos termos da lei? A aceitação expressa deve ser quando é expressa, pode ser por declaração escrita. Ok. E como ocorre a tácita? Há que resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Nilson, atos oficiosos, como o funeral do finado, exprimem a aceitação da herança? Não. Ok. Não. A cessão gratuita pura e simples da herança aos demais co-herdeiros importa em aceitação, Nilson? Não importa a aceitação gratuita, pura e simples. Ok. A renúncia da herança, Nilson, deve ser expressa ou deve ser tácita? Deve ser expressa. Sempre expressa. E como deve ser feita a renúncia da herança, Nilson? Por instrumento público ou termo judicial. Nilson, o que poderá fazer o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança? E qual a consequência de o herdeiro não se pronunciar? Requerer ao juiz prazo razoável não maior que 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro. Sim. Sob pena de se haver a herança aceita. Entendi. Então, essa pessoa ela pode fazer um requerimento ao juiz. Esse requerimento tem que ser feito em qual prazo? Aqui não deve ser 30 dias, né? 20 dias. 20 dias após a sucessão. E o juiz, ele vai fazer um pedido, um requerimento ao juiz, pedindo que o herdeiro declare. E qual é o prazo que o juiz confere ao herdeiro para se manifestar? É um prazo razoável, não maior de 30 dias. 30 dias. Então, nós temos dois prazos aqui que são distintos, correto? Nilson, pode-se aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo? Não. Nilson, a aceitação da herança implica na aceitação do legado ou a do legado implica em aceitação da herança? Não. Pode-se aceitar um e repudiar outro. Ok. Ô Nilson, o poder da faculdade de aceitar a herança transmite-se pela sucessão? Sim. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Ótimo. A menos que trate de vocação distrita, uma condição suspensiva ainda não verificada. Ok. Em qual hipótese os herdeiros do sucessor falecido, antes da aceitação, poderão aceitar ou renunciar à primeira? O que a lei estabelece? Desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, eles têm que aceitar a segunda para que eles possam se manifestar em relação à primeira, correto? Nilson, o que ocorre com a parte do renunciante na legítima? Na sucessão legítima?
Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce aos herdeiros da mesma classe. Sendo ele o único, devolve-se ao da classe subsequente. Há direito de representação ou sucessão de herdeiro renunciante, Nilson? Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Ok. Nilson, o que ocorre quando o herdeiro renunciante é o único legítimo da sua classe? Ou se todos os outros herdeiros da mesma classe renunciarem? Aqui ele está usando a palavra classe como sinônimo de descendente de primeiro grau, né? Ok. Poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio ou por cabeça. Ok. Nilson, é possível revogar os atos de aceitação ou de renúncia da herança? São irrevogáveis. O que a lei faculta aos credores prejudicados por herdeiro que renuncia à herança, Nilson? Poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Ótimo. Na hipótese de o credor vir a aceitar a herança em nome do herdeiro renunciante, qual o prazo para habilitação, Nilson? 30 dias. De qual termo? Ao conhecimento do fato. Perfeito. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, Nilson? Pagas as dívidas, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Perfeito. Nilson, quais as hipóteses em que os herdeiros legatários são excluídos da sucessão? São excluídos da sucessão por indignidade quem houver sido autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. 2. Quem houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crimes contra a honra, ou seu cônjuge ou companheiro. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibam ou obstruam o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Inibirem ou obstarem. Obstarem, mas tudo bem. Como se declara a exclusão dos herdeiros, do herdeiro legatário nos casos de dignidade, Nilson? Através de sentença. Qual o prazo para demandar a exclusão do herdeiro legatário e qual o termo ocorre? 4 anos contados da abertura da sucessão. O MP tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário? Sim. Em qual hipótese? Na hipótese de homicídio doloso ou tentativa. Isso, na hipótese em que os herdeiros do legatário tenham sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa contra o autor da herança, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente. Certo. Ok? Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, Nilson? Sim. Por quê? Porque a indignidade os efeitos da indignidade, de natureza pessoal, né? Os efeitos da indignidade são pessoais, né? Isso. Nilson, o excluído da sucessão terá direito ao usufruto ou administração dos bens da herança em que for excluído, que couberem aos seus sucessores ou à sucessão eventual desses bens? Não terá direito. Não terá direito. Nilson, são válidas ou inválidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé antes da sentença de exclusão? São válidas antes da sentença de exclusão. Ok. São válidos ou inválidos os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? São válidos ou inválidos os atos de administração do excluído? São válidos os atos são válidos, ponto. Legalmente praticados. Qual direito assiste ao herdeiro prejudicado por alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? Aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe excluído perdas e danos. Demandar perdas e danos. Nilson, a quem estará obrigado a restituir o excluído da sucessão? O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos. Qual direito assiste a ele? Qual direito assiste a ele? Mas tem direito a ser indenizado pelas despesas com a conservação do bem. Nilson, qual é o efeito de o ofendido expressamente reabilitar em testamento aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão?
Aquele que incorreu em atos que determina a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. E na hipótese de não ter havido a reabilitação expressa do indigno e de ele ter sido contemplado em testamento, quando o testador ao testar já conhecia a causa de indignidade, qual o limite para o indigno suceder? Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite das disposições testamentárias. Então, se ele é reabilitado expressamente, no testamento ou outro instrumento adequado, idôneo, ele vai ser herdeiro de toda a herança. Mas se apenas se não houver essa reabilitação, mas se ele tiver sido contemplado com um legado, por exemplo, ele vai suceder no limite da disposição testamentária. Ótimo. Então, vencemos aí. Vimos que o bloco... Agora vamos fazer o nosso bloco 2, que é o nosso tema de hoje. O bloco 2, como eu já falei para os senhores, né, o bloco 2... Hoje começamos o nosso bloco 2. O nosso bloco 2, ele compreende o artigo 1819 a 1856 e os flashcards são do 78 a 131. Nilson, você tem que sair aí em Belo Horizonte, ou então você tem que comprar o papel da gramatura já especificada, e você tem que criar os cartões, porque isso só funciona com os cartões. É uma dica, correto? Eu quero muito que você... esse livro das sucessões a gente ainda está caminhando, mas nos outros livros, mandei o arquivo para você, você já vai na gráfica, você já imprime, recorta, porque isso só funciona com os cartões. Correto? É. Vamos lá. Ô Nilson, o que é herança jacente? É a herança de uma pessoa que falece sem deixar testamento nem herdeiro legítimo. Notável. Ótimo. O que ocorre com os bens da herança jacente, Nilson? Depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado, ou a declaração de sua vacância. Ok. Nilson, como e quando se declara a herança vacante? Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorridos 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Nilson, só a título de ilustração, essa foi a pergunta que me fizeram na prova oral de Rondônia. Uma das, dentro do livro das sucessões, ele falou assim, mencione e declare as regras pertinentes, diga as regras pertinentes à herança jacente e herança vacante no Código Civil, no livro de Direito das Sucessões. E eu tive que falar todos esses cartões que o senhor está agora respondendo. Na hipótese da herança jacente e vacante, os credores do cujo nada receberão, os credores... É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Ô Nilson, a declaração de vacância prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem? A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem. Nilson, qual o destino dos bens arrecadados na hipótese de não haver ou não serem encontrados herdeiros? E qual o prazo? Decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao município ou ao Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao patrimônio da União quando situados em território federal. Domínio, né? Domínio. Nilson, qual a consequência jurídica de os colaterais não se habilitarem até a declaração da vacância? Não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Qual o efeito de todos os chamados a suceder renunciarem à herança? Quando todos chamados a suceder renunciarem à herança, será esta, desde logo, declarada vacante. Nilson, qual o nome da ação em que os herdeiros podem demandar o reconhecimento do seu direito sucessório?
é uma ação de petição de herança. Ação de petição de herança. Perfeito, perfeito. Ó, eu vou terminar de fazer os cartões, porque eu quero ser célere com esses cartões. E eu vou fazer depois que eu terminar um quadro, porque se você observou, essas respostas das perguntas pertinentes à herança jacente, elas não estavam assim tão rápidas, né? Com uma ou duas palavras. Por quê? Porque quando formos vencer esse ponto da herança jacente, nós vamos nos ater a um quadro que eu vou passar para você daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente continua com a petição de herança. Nilson, a que visa o herdeiro ao demandar o reconhecimento de seu direito sucessório? Obter a restituição da herança, ou de parte dela com quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. A ação de petição de herança poderá compreender quais bens hereditários, Nilson? A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só herdeiro, poderá compreender todos os bens hereditários. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, como a lei fixa-lhe a responsabilidade. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhes a responsabilidade segundo a sua posse, observado disposto nos artigos 1214 a 1222. A posse de boa-fé, a posse de má-fé. Nilson, a partir de qual momento a responsabilidade do possuidor será aferida pelas regras concernentes à posse de má-fé e mora? A partir da citação. Perfeito. Nilson, o herdeiro pode demandar os bens de herança em poder de terceiro? Pode, mesmo em poder de terceiros. Perfeito. São eficazes ou ineficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé? São eficazes as alienações feitas a terceiros. Ótimo. A título oneroso de boa-fé. Ô Nilson, não sei se você está seguindo, mas tem alguns cartões que a gente precisa completar posteriormente. Por quê? Quando eu fiz aquela pergunta, alguns artigos são muito difíceis de serem feitos perguntas e respostas. Então, eu tinha que parar, pensar. Então, eu completava esses cartões em momentos posteriores à impressão, porque quando eu bolei, criei esses cartões, eu tinha prazos muito rígidos para poder fazer esse material, porque eu tinha um compromisso com a gráfica, porque eu tinha mais ou menos 10 ou 12 alunos em Manaus, e a gráfica não podia me atender. Então, eu tinha que mandar isso com uma antecedência de 2 semanas para a gráfica, porque para produzia muito. Pode parecer pouco, né? Mas não, dava muito trabalho para a gráfica, porque obviamente era uma gráfica pequena, etc. E cortar e colocar os cartões em ordem, então eles pediam muito prazo para mim. Então eu tinha que fazer isso. Então alguns eu tinha um prazo muito exíguo, não fazia a pergunta para não prejudicar a impressão, mas depois a gente completava. Eu vou fazer a pergunta agora, na hora que você tiver com os cartões, vamos passar por aqueles cartões vagos e você vai completar, tá bom? O herdeiro aparente, vírgula, que de boa fé houver pago o legado, está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor? O que se ressalva ao verdadeiro sucessor? O herdeiro aparente que de boa fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Ótimo. Qual a ordem em que se defere a sucessão legítima? Vamos lá. Agora já começamos aqui na sucessão legítima. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória de bens. Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Ok. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Ótimo. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Vamos vencer os cartões primeiro. Quais as circunstâncias legais necessárias? Eu vou passar um quadro para você. Nilson, quais as circunstâncias legais necessárias para se reconhecer o direito sucessório do cônjuge? Somente é reconhecido o direito sucessório do cônjuge sobrevivente
se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Perfeito. Nilson, a lei assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação? Sim. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado o direito real de habitação. De qual imóvel? Hein? Quais os requisitos desse imóvel? Relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Perfeito. Nilson, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente será relativo a qual imóvel? E qual condição este imóvel deve atender? Será o imóvel destinado à Tivemos um problema técnico operacional aqui com o Nilson. Então, parece que está tudo bem comigo aqui. Vamos lá. Vamos esperar o Nilson. Nilson. Minha internet está... Mas continuamos. Estamos com a mesma gravação. Vamos lá, Nilson. Vamos lá, vamos voltando. Nilson, responde novamente aquela pergunta, por gentileza. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente será relativo a qual imóvel? E qual condição esse imóvel deve atender? O direito real de habitação será relativo ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja única naquela natureza a inventariar. Ótimo. Nilson, qual quinhão caberá ao cônjuge quando concorrer com descendentes? Entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Não é bem isso não, Nilson. Vou repetir a pergunta. Então, na minha impressão aqui está errado, pessoal. É o artigo 98. Qual quinhão caberá ao cônjuge quando ocorrer com descendente? Qual quinhão que cabe ao cônjuge quando ele concorre com descendentes? Caberá ao cônjuge quinhão igual aos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente do herdeiro com quem concorrer. E segundo o entendimento, já no enunciado, ele deve ser, para ele obedecer a isso, a filiação não pode ser híbrida. Ele deve ser ascendente de todos os herdeiros. Ok? Certo. 1800, agora, o 99 a gente vai pular. Depois eu vou fazer a pergunta dele. O 100. Ô, Nilson, os descendentes da mesma classe... Não, peraí. O que está acontecendo aqui? O 99. Quais são os direitos que possuem os descendentes da mesma classe relativamente à sucessão de seus ascendentes? Qual os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Como se dá a sucessão relativamente aos descendentes quando consideramos os graus? Os graus mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Perfeito. Nilson, na linha descendente, como sucedem os filhos e os outros descendentes? Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Ok? Então, nós temos aquilo que nós falamos ontem. Nós temos o título da sucessão. O título da sucessão, ele pode ser por direito próprio, por representação, correto? A forma de sucessão pode ser por cabeça e por cabeça, ou por estirpe e por cabeça. Ou, né? Não, e por cabeça. O código faz uma confusão aí, mas é isso aqui. E quando a pessoa recebe por estirpe, você considera também a cabeça. Correto?
Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe. Não. A sucessão, a forma de sucessão, ela pode ser por cabeça ou, no caso de representação, será por estirpe e por cabeça. É óbvio que se for por direito próprio, no caso dos netos que sucedem a um avô, e quando já não há nenhum dos pais vivos mais, todos os pais são pré-mortos à morte do avô, eles vão receber por cabeça, ok? E por direito próprio e não por representação. Nilson, quem são chamados a concorrer na falta dos descendentes? Na falta dos descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Perfeito. Nilson, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto? Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui os mais remotos, sem distinção de linhas. Perfeito, perfeito. Como herdarão, isso quer dizer o seguinte, se eu tiver, então, o pai e os dois avós maternos vivos, o pai, ele vai excluir os avós maternos, independente de linha. Eu não vou considerar a divisão em linha. Então, o pai recebe. Agora, se eu tiver um avô paterno e dois bisavós maternos, vamos colocar dessa maneira, aí você vai ter o avô recebendo, não tem que se falar em divisão por linha, sem distinção de linha, independente da linha deles, o grau mais próximo no ascendente vai excluir aquele mais remoto, e não há que se falar em representação também. Ô Nilson, agora como herdam os ascendentes na hipótese de haver igualdade em grau e diversidade de linha? Então, por exemplo, eu tenho os avós paternos e os avós maternos vivos, mas eu não tenho mais os pais que já são pré-mortos. É aquela situação. Como ocorre essa sucessão? Havendo igualdade em grau de diversidade de linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade aos da linha materna. Nilson, como será a divisão da herança se concorrerem cônjuge e ascendentes do decujus? Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, o cônjuge tocará 1/3 da herança, cabendo-lhe a metade desta se houver só um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Nilson, você consegue visualizar essa sucessão de uma forma clara na sua cabeça? Não, pessoal. Tudo bem. Seja franco comigo. Seja franco. Ótimo. Vou te mostrar. Ó. Sabe o que ele está falando? É o seguinte. Isso pode parecer uma coisa óbvia, mas é muito importante para a gente poder ter uma compreensão melhor. O direito, ele é posterior ao fato. Não foi criada uma lei e que se aplicar-se a um fato. Na verdade, foi visto um fato e aí, em face deste fato, eu vou escrever uma lei. Portanto, todos estes artigos aqui, Nilson, eles não passam de exemplos reais do mundo dos fatos. Como assim? Como assim? É o seguinte, sabe o que ele está falando aqui nesse caso? Ele está falando o seguinte, que tem o João, que é casado com a Maria. O João, ele tem o pai e a mãe, né? E aqui a Maria. O João falece. Qual a hipótese? Nessa hipótese, caberá a Maria 1/3. É a primeira parte desse artigo. Concorrendo com ascendentes de primeiro grau. Sabe o que é? Se a Maria, na concorrência, concorre com o pai e a mãe do marido dela, ela não está concorrendo com ascendentes de primeiro grau, porque ascendentes de primeiro grau só pode ser o pai e a mãe, não tem outros. Então, quando eu usei o plural, eu estou falando de outra forma. A Maria, que vai concorrer com o sogro e a sogra dela, a Maria que concorre com os ascendentes de primeiro grau, ela vai receber 1/3. Ótimo, 1/3. Agora, a segunda parte do artigo. E se for só um? E se for só um? Porque se ela não tiver sogra, se ela só tiver o sogro, caber-lhe a metade se houver um só ascendente.
Maria recebe metade. Maria recebe metade. Ótimo. Segunda parte. Terceira parte. Se maior for aquele grau. O grau não é um grau? Imagina que o pai tivesse, o João tivesse o avô paterno e a avó paterna vivos. É maior o grau, porque aqui é o primeiro, aqui é o segundo. 1 é maior o grau. Ele fala, maior for aquele grau. Quantos graus? 2 graus. 2 não é maior que 1? Se é 2 maior que 1, quanto que a Maria vai receber? Metade. E eles vão receber metade. Ok? É isso. Esse artigo é simples, ele compreende 3 hipóteses. A primeira hipótese, quando você for, nesses exemplos aqui, você tem que lembrar a situação fática. Aqui é a Maria que está concorrendo com o sogro e com a sogra. Se ela concorre com os ascendentes, metade, 1/3 para cada um. 1/3 para ela, 1/3 para o sogro, 1/3 para a sogra. Se for, ele usa a expressão um só ascendente. Se for um só ascendente, é metade para ela e metade para o sogro. E se maior for aquele grau? Ou seja, eu não tenho nem os ascendentes, porque nós sabemos que os ascendentes de menor grau excluem os mais remotos. Se for maior grau, é porque eu tenho 2 graus. Eu tenho 2 graus que é maior que o grau de 1, porque eu não tenho o pai e a mãe vivos. O sogro e a sogra já são falecidos, pré-mortos. Se maior for aquele grau, a metade da mesma forma. Entendi. Tranquilo? Simples, né? É simples agora, né? Vamos lá. Nilson, se não houver descendentes nem ascendentes, mas houver cônjuge, como será deferida a sucessão? Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, o cônjuge toca... Não, isso já foi. Em falta de descendentes e ascendentes... Será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Nilson, em qual hipótese serão chamados a suceder os colaterais? E até qual grau? Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas, serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau. Ótimo, perfeito, Nilson. Nilson, como ocorre a sucessão na classe dos colaterais? Há direito de representação na classe dos colaterais? Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedidos aos filhos de irmãos. Ô, Nilson, eu vou falar uma coisa aqui para você. Ascendente não é colateral. Pode parecer óbvio, mas é verdade. Sabe quem é ascendente? A gente tem que ter isso muito em mente. Porque na nossa vida a gente fica achando aí que os nossos tios são os nossos antepassados, né? Não sei, acho que tem isso um pouco. Aqui fora do mundo jurídico. Um pouco essa impressão. Ascendente, mas não é. Vamos imaginar que nós temos aqui uma pessoa. A gente tem que ser bem... O ascendente é o pai, é o avô, é o bisavô. Isso é uma classe. É o filho, é o neto, é o bisneto. Os colaterais, nós temos o cônjuge, ok? Que o parentesco aqui é por afinidade. E na afinidade nós temos na linha reta. Então, sogro, sogra e filho e por aí adiante. Correto? Mas vamos falar por aqui. Eu não quero falar do cônjuge agora. Os colaterais são os irmãos. São os tios avós, os irmãos, os sobrinhos, os filhos dos tios são os primos. Vocês estão vendo que eles estão do lado? Estão do lado. Ninguém nunca fez esse esquema, tenho certeza para você. Correto? É importante que nós saibamos disso. Ô Nilson, se você parar para pensar, os sobrinhos, eles estão no mesmo grau
que os tios. Por quê? Você vai subir até o seu pai, 1 grau. O pai ao seu avô, 2 graus. Avô ao seu tio, 3 graus. Ok. Você vai subir até o seu pai, 1 grau. Você vai descer do seu pai ao seu irmão, 2º grau. Você vai descer do seu irmão para o seu sobrinho, 3º grau. Eles são parentes em 3º grau. Mas, entretanto, os únicos colaterais que representam são os sobrinhos representando os irmãos que são pré-mortos. A única hipótese. Correto? Como assim? Vamos imaginar que eu tenha vários tios. Eu tenho 3 tios. Mas um deles é pré-morto. Os outros 2, e todos têm filhos. Os meus primos, quando eu vier a falecer, são todos colaterais. Quem vai receber? Vai receber o meu tio vivo, o meu tio vivo. O meu tio pré-morto não vai receber nada, obviamente, muito menos os primos, os filhos dele, porque não há representação dos primos, filhos dos meus tios. A situação distinta agora é quando eu morrer e eu tiver irmãos. Nesse caso, se um irmão meu for pré-morto, o filho do meu irmão vai vir a suceder, representando esse irmão pré-morto. Então, na classe dos colaterais, só há direito de representação para os sobrinhos que vão representar o meu irmão pré-morto. Essa é a única situação. Portanto, vamos lá. O que ocorre, como ocorre a sucessão na classe dos colaterais? Regra geral. Os mais próximos excluem os mais remotos. Mas há direito de representação na classe dos colaterais? Regra geral, não há representação no ascendente nem nos colaterais. A única exceção é a representação do sobrinho dos irmãos, representação dos sobrinhos, né, concedida aos filhos dos irmãos pré-mortos. Ok? É a única. E se eu tiver tios e sobrinhos, os tios, embora estejam no mesmo grau, essa é uma outra exceção. Os tios não participam. Participam os sobrinhos, por força de disposição legal. Agora, vamos lá, Nilson. Como herdarão se concorrerem irmãos bilaterais com irmãos unilaterais do falecido? Agora, antes de nós respondermos as perguntas, Nilson, eu quero que você tenha em mente uma coisa muito importante. Pode parecer óbvio, mas não é. É porque, assim, direito da sucessão, a gente tem que ter muito em mente que as palavras elas são muito precisas. O direito é muito interessante por causa disso. As palavras são muito precisas. Eu estou dizendo você que faleceu, você não. Bater aqui na mesa, eu quero muitos anos de vida aí para você, Nilson. Uma pessoa que falece, ela tem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. É diferente de dizer que aquela pessoa tem filhos unilaterais e bilaterais. Embora aqueles filhos eles sejam irmãos, claro, são. Mas a hipótese da sucessão que vamos tratar agora é quando uma pessoa morre e ela tem irmãos e ela não tem filhos. Porque não há que se dividir desigualmente para filhos, embora os filhos sejam irmãos. Concordam? Então, sempre tenha em mente a referência. Você vai levar em conta, para fazer essa divisão em filiação híbrida, ou aquela expressão inadequada, irmãos germanos, você vai usar essa regra específica por força de lei. Concorrendo à herança, como herdarão se concorrerem irmãos bilaterais com irmãos unilaterais? Não são filhos do falecido. Os irmãos unilaterais receberão metade do que receberão os irmãos bilaterais. Ótimo. Os irmãos unilaterais vão receber X. Os bilaterais vão receber 2X. Ótimo. E como herdarão se concorrerem apenas irmãos unilaterais do falecido? Em partes iguais. Ok. Se não houver irmãos do falecido e concorrerem sobrinhos e tios, que são ambos colaterais de 3º grau, quem herdará? Na falta de irmãos, herdarão os filhos deste, não os havendo os tios. Correto? Então é o seguinte, os irmãos, os colaterais de 3º grau, os sobrinhos, eles preferem aos colaterais de 3º grau tios, uma outra exceção. Os colaterais são só regras fáceis, tranquilo, mas tudo aqui é muito fácil. Como herdarão se concorrerem à herança apenas sobrinhos?
Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Ó, é aquilo que eu falei ontem. Aquele esquema Aquilo que eu de falei ontem. Não há que se dizer. Representação só existe se um dos irmãos for vivo. Mas se todos forem pré-mortos, quando o outro irmão vier a falecer, os sobrinhos vão herdar. Qual que é o título da sucessão? Por direito próprio. Qual é a forma de partilha? Por cabeça. Ô Nilson, nós aqui fizemos nossos 50 minutos, vamos dar o nosso 10 minutos. Pode ser 5 minutos de intervalo? 5 minutos de intervalo e a gente já volta, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Voltamos, eu já marquei os 50 minutos, então agora nós vamos aí vencer aí o bloco 2, né? Ô Nilson, como herdarão se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais do falecido? Bilaterais com filhos... Dos bilaterais, sobrinhos. Qual questão, professor? 113. Ah, sim. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que herdar cada um daqueles. Correto? Se nós tivermos concorrência entre sobrinhos, só temos sobrinhos. Cada um dos sobrinhos unilaterais vai herdar, cada um deles herdará apenas a metade do que herdará os sobrinhos bilaterais. Ô Nilson, como herdarão se concorrerem apenas filhos de irmãos bilaterais do falecido ou apenas filhos de irmãos unilaterais do falecido? Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Ok. Nilson, na hipótese de não haver cônjuge, nem parente sucessível, ou se todos renunciaram, qual o destino da herança? Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta será devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou a União, quando situada em território federal. Quem são os herdeiros necessários, Nilson? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito, Nilson? Metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Nilson, então o que é a legítima? É a metade dos bens da herança que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito. Ô Nilson, como se calcula a legítima? Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Ô Nilson, regra geral, pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade? Somente se houver justa causa declarada no testamento. Ok, não só se houver justa causa. Perfeito. Nilson, a exceção à vedação de se estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade, qual? Ele pode, mas o que ele deve... houver justa causa declarada no testamento. Nilson, o testador pode estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa? Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Nilson, os bens gravados com as cláusulas, em alguma hipótese, podem ser alienados? Somente mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados. Ok. O que ocorre com esses bens que são alienados, na hipótese de justa causa e autorização judicial? Ficarão subrogados no ônus dos primeiros. Ok. Nilson, o herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte, o herdeiro necessário, que é contemplado com a parte disponível pelo testador, ele perde direito à legítima?
O herdeiro necessário a quem o testador deixar sua parte disponível em algum legado não perderá o direito ao legítimo. Ok. Ô Nilson, como o testador pode excluir os herdeiros colaterais da sucessão? Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Ô Nilson, quando dá-se o direito de representação? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Nilson, pode haver representação na linha reta ascendente? O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Qual é a única hipótese em que se dá o direito de representação na linha transversal ou colateral? Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor de filhos de irmãos falecidos. Ok. Quando com irmãos concorrerem. Por que, se todos os irmãos forem falecidos, pré-mortos, não há direito de representação dos filhos, dos sobrinhos, Nilson? Os representantes só podem herdar com tais... Não, Nilson, isso aí é uma pergunta que eu estou fazendo extra cartões. Sim. Por que quando todos os irmãos forem pré-mortos, eu não vou falar em direito de representação? Porque eles vão herdar por cabeça. Não, a forma de sucessão sim, por cabeça, mas como será o título da sucessão? Por direito próprio. E a forma de partilha será por cabeça, né? A gente viu o quadro. O que podem herdar os representantes na condição de representantes? Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Nilson, como será dividido o quinhão do representado entre os representantes? O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Nilson, é possível o renunciante à herança de uma pessoa representá-lo na sucessão da outra? O renunciante, sim. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outro. Ô Nilson, vamos imaginar o seguinte, o filho tem um pai e tem um avô. O pai morre. O filho renuncia à herança do pai. Momento posterior, o avô falece. O filho é pré-morto, o neto, ele pode receber? Sim. O neto pode receber, o neto renunciante, ele pode suceder representando uma pessoa, né? Poderá representá-la na sucessão de outros. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, agora eu vou fazer uns quadros aqui para você, porque nós vimos ali aquelas perguntas do flashcard da herança jacente não estavam muito bons. Não estavam muito bons, porque quando formos falar da herança jacente, nós vamos fazer um quadro. E esse quadro, se é que eu ainda não fiz para você, a gente vai vê-lo agora. Herança jacente. Ó, como a gente estuda herança jacente? Ó, vamos lá. Eu vou pegar o quadro aqui, que eu já tenho. Vou fazer o quadro melhor, claro. Então, quero que você faça isso também. Esse quadro de herança jacente, eu sempre tenho uma dificuldade para encontrar. Eu tenho que colocar uma orelhinha aqui. Achei. Eu vou até colocar essa orelhinha agora, porque isso toda hora eu fico procurando esse quadro aqui. Vou colocar essa orelhinha agora, ok. Vou marcar aqui, jacente. Ó, como vamos fazer isso? Simplesmente o seguinte, Nilson, a gente tem que bolar um jeito mais inteligente de ficar lendo essa lei. Eu não entendo essa lei é muito difícil, é muita informação, eu não consigo organizar isso na minha cabeça. Calma, a gente vai bolar um jeito melhor.
A gente vai ler o artigo de uma maneira diferente. Herança jacente. Então, vamos seguindo aí. Herança jacente, 1819. Então, eu vou colocar aqui, faleceu uma pessoa, sinalzinho, não deixou testamento, e não tinha herdeiro legítimo. Essas são as duas únicas situações. Ou a pessoa não tem herdeiro nem testamentário, nem herdeiro legítimo. Não testamento. Ela não tinha nem testamento. Ela não tinha herdeiro testamentário porque ela não tinha testamento, né? Mas qualquer pessoa pode vir a ser um herdeiro testamentário. Não testamento, e também ela não tinha herdeiro legítimo, correto? Exceto aquelas hipóteses que não podem ser herdeiros nem legatários. Ok, tudo bem. Mas os bens, vamos seguindo aí, ó. Vamos seguindo aí. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, então, os bens da herança, eles serão arrecadados. Isso foi minha pergunta lá em Rondônia, minha prova oral. Modéstia à parte, eu tirei 10 nas sucessões, né? Estou me achando, né? Não, mas criou toda uma inteligência para dominar. Mas então, assim, pelo menos lá eu acertei, né? Eu só sabia aquilo também. Caiu aquilo na minha prova, tirei 10. Não podia ter perguntado nada diferente. Não, tô brincando. Eu tinha estudado essa parte, né? Pra prova. Essa parte eu estudei. Vamos lá. Não testamento e não herdeiro legítimo, os bens de herança serão arrecadados. Depois dos bens arrecadados, eles ficarão sob guarda e administração. De quem? De um curador. Ótimo. Guarda e administração de um curador. Para quê? Para quê? Para a entrega de um sucessor. Entrega a um sucessor. Entrega do sucessor. Ou a declaração de vacância. Ou declaração de vacância. Vamos lá? Que artigo é esse? É o artigo 1819. Ó, eu tenho que evitar pegar esse Código Civil, mas eu tenho que ir numa igreja depois e tentar conseguir um daqueles, né? Os púlpitos, né? Eu ficar aqui com minha Bíblia. Falecendo alguém sem testamento. Sem testamento. A melhor coisa quando a gente faz esquema é o seguinte, é repetir exatamente. Calma que estamos no nosso tempo, tá? Sem testamento. Às vezes você está pensando assim, não, mas a gente combinou perguntas e respostas, o que está fazendo esse quadro? É porque isso vai nos ajudar, porque não é possível fazer todos os flashcards de tudo. A gente tem que substituir alguns flashcards pelos esquemas. Falecer alguém sem testamento, sem herdeiro legítimo, né? Sem herdeiro legítimo. Então, vamos colocar exatamente como está aqui. Sem herdeiro legítimo. Ah, sem testamento. Sem testamento. E sem herdeiro legítimo. Os bens da herança serão arrecadados. Depois de arrecadados, os bens da herança serão arrecadados. Eles ficarão sob guarda e administração de um curador, até o momento de entrega ao sucessor habilitado. Aí depois a gente vai como devidamente habilitado, né? A gente vai aos poucos habilitado. Habilitado. Entrega ao sucessor habilitado. Ou a declaração de vacância. Vamos agora para o próximo artigo. O próximo artigo é o 1820. 1820. Praticadas as diligências
Eu vou colocar de uma forma mais resumida aqui. Diligências. Diligências, arrecadação. Diligências de arrecadação. Ultimado, inventário. Foram feitas diligências de arrecadação e foi ultimado o inventário. Vão ser publicados editais. Vão ser publicados editais. Como serão publicados? Na forma da lei processual. Na forma lei processual. Na forma da lei processual. E um prazo de um ano. O que tem nesse prazo de um ano? Vamos colocar aqui um prazo maior aqui. Um ano. Sem herdeiro habilitado. Sem herdeiro habilitado. Pendente habilitação. Pendente habilitação. Sem herdeiro habilitado, pendente habilitação. Herança vacante. Ótimo, vamos lá? Vamos ler o artigo? 1820. Praticadas, primeiro você coloca uma palavra-chave, depois você vai, aos poucos, fazendo seu esquema, você vai completando. Aí você coloca aqui, ó, praticadas a gente tem companhia, né? Estão fazendo uma reforma aqui no prédio. Praticadas diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais. Editais. Na forma da lei processual. Decorreu um ano sem habilitação, sem herdeiro habilitado ou pendente habilitação. Sem herdeiro habilitado, pendente habilitação. Sem herdeiro habilitado, pendente habilitação. O que ocorre será a herança declarada vacante. Declarada. Ok. Nossa, então vamos adiante. O 1821, ele fala sobre o quê? O 1821, ele fala do pagamento dos credores. Pagamento dos credores. O 1822, o que fala o 1822? Ó, mais um 1822. A declaração de vacância. Vamos lá, agora mais um. Então, eu vou colocar aqui. Declaração de vacância. A declaração de vacância. A declaração de vacância. A declaração de vacância não prejudica os herdeiros que se habilitarem. Vamos colocar aqui. Não prejudica os herdeiros que habilitarem. Que se habilitarem. Transcorrido 5 anos da abertura da sucessão, então aqui temos 5 anos abertura da sucessão, 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados
eles passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, do município DF, ou ao domínio da União, se localizados em território. O parágrafo único, ele fala o seguinte, que se não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficam excluídos da sucessão. Então, por exemplo, vamos colocar uma observação aqui. Colaterais não habilitam. Excluídos. Até a declaração da vacância. E, por fim, e todos os chamados, todos renunciam, desde logo ela é vacante. Mas esse quadro aqui tá bom. Parece muita informação, mas não é. A gente consegue agora resolver isso aqui de uma forma muito rápida. Por isso que aquela pergunta, ó. E aqui, com esse quadro, Nilson, eu posso te apontar algumas questões interessantes, pertinentes ao prazo. Ó, vamos lá. O que é herança jacente? A gente começa a herança jacente aqui. Herança jacente. Ó, herança jacente. Falecendo uma pessoa sem testamento e sem herdeiros legítimos, os bens de herança serão arrecadados que ficarão sob guarda de administração de um curador. A entrega do sucessor habilitado ou a declaração de vacância. Ótimo. 1820. Praticadas diligências de arrecadação ultimado inventário, expedidos editais, passado um ano, será declarada vacância. Mas este um ano tem que transcorrer com duas situações. Sem herdeiro habilitado e pendente de habilitação. Ótimo. A pessoa morreu, não tinha herdeiro conhecido, não tinha testamento. Esses bens serão arrecadados e guardados, ficarão sob um curador. Para quê? Para ser entregue a uma pessoa, para ser declarada vacância. Esses bens foram arrecadados, eu amealhei, juntei aqueles bens, defini aqueles bens e terminei o inventário. Vou expedir edital. Esse edital vai transcorrer um ano da sua publicação, vai ser declarada a vacância. Mas tem que, neste um ano, pender habilitação, sem herdeiro habilitado ou pendente habilitação. Passado um ano, declarei a vacância. Se os colaterais eles não se habilitam até o momento da declaração da vacância, por isso que eu coloquei aqui, ó, eles estão excluídos da sucessão. Ótimo. O 1821 vai falar sobre o pagamento dos credores e o 1822, declaração de vacância. Havendo a declaração de vacância, ela não vai prejudicar os herdeiros que se habilitarem. Ok. Então, o fato de ter declarado a vacância não impede que eles continuem. Pendente habilitação. A pendente habilitação quer autorizar este 1822, essa parte do 1822. Mas aqui nós temos outro prazo que não tem nada a ver com nada. É um outro prazo aleatório. 5 anos da abertura da sucessão não tem nada a ver com esse prazo de um ano dos editais. Isso aqui é outra coisa. 5 anos. Então, declarada a vacância. Declarada a vacância. Não impede a habilitação de herdeiro, não impede. Mas 5 anos, isso aí é um outro prazo. 5 anos da abertura da sucessão, esses bens arrecadados, né, eles passarão ao domínio do município, ou do Distrito Federal ou da União. É isso. Nossa, herança jacente. Parece um bicho de 7 cabeças. Coisa mais simples, fácil. A declaração de vacância não prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem. Mas 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio, né, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Se todas são chamadas a suceder, será ela, desde logo, considerada vacante. Né? Então... Então, antes da declaração, é herança jacente. Depois da declaração, é herança vacante. O pessoal faz uma confusão com isso. Para mim é simples assim. Nilson, ficou fácil? Ficou tranquilo, bem claro. Eu quero facilitar a sua vida, hein?
Quer dizer que os 5 anos é do falecimento do... Exato. Não tem nada a ver com o prazo do edital. Ok? Isso, ótimo. Simples assim. Então, isso aqui, primeira coisa, morre uma pessoa. A pessoa não tinha testamento, a pessoa não tinha herdeiro conhecido. Herdeiro legítimo conhecido. Esses bens serão arrecadados e ficarão sob a administração e guarda de um curador. Para quê? Para se declarar a vacância ou para ser entregue a um herdeiro. Ok. Eu arrecadei aqueles bens e terminei o inventário. Vou expedir edital, vai ter o prazo de 1 ano para declarar a vacância. A expedição do edital vai obedecer às regras da lei processual. Ótimo. E esse 1 ano, 2 situações. Sem herdeiro habilitado, pendente de habilitação. Tranquilo. O 1821 vai falar dos pagamentos dos credores e uma outra disposição. Não tem nada a ver com isso, assim. Vocês estão entendendo? Assim, não tem relação, assim, concatenada, uma condição necessária e indispensável para outra. Não é nada disso. A declaração de vacância não impede a habilitação de herdeiro. Ótimo! Mas, ele está falando, 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados serão transferidos para o domínio do município, Distrito Federal ou da União. Se todos renunciam, a herança, desde logo, ela é vacante. Ela é vacante. Então, é isso. Fizemos esse quadro. Ficou, modéstia à parte, eu acho muito bom. Não sei, gostou? Muito bom. Já mandei a foto aí para você. Por isso, agora, aquelas perguntas vão ser mais fáceis ainda. Vou mandar aqui, Nilson, para você. Agora, Nilson, eu quero te mostrar uma outra coisa. Isso aqui não é para mandar nesse grupo aqui agora, não. Vamos lá. Recebeu? Recebeu, Nilson. Nilson, agora vamos lá para o artigo que é a pedra no sapato de todo mundo, mas eu não queria ser arrogante, sabe? Eu luto com isso, porque eu convivi com tanto professor arrogante, eu rezo todo dia para não ser parecido com eles, mas eu estou ficando. Estou ficando. Sério, eu rezo todo dia para não ser parecido com esses professores idiotas, arrogantes. Não quero ser assim. Mas é porque é o seguinte. Eu já assisti todas essas aulas aí. Todas que você pode imaginar. Todas. Já assisti todas. César, FG, etc. Damasio, todas. Master Yud, já fiz todas. Não existe um professor de sucessão que explique sucessão melhor que eu. Em todos esses cursos. Não estou falando do Brasil, não, né? Mas de todos esses cursos não existe. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Não sei. Eu não queria ser arrogante, mas eu estou sendo. Me tornei arrogante. Mas graças a Deus, não é porque isso. Não sei qual que é o limite. É o seguinte, é porque eu tive tanta dificuldade para aprender isso. Eu não entendia por que era tão difícil. Não entendia nada, a verdade é essa. Eu falei, gente, eu tenho que aprender isso de uma outra forma. Vou esquecer tudo que esse pessoal fala. Vou ler a lei. Mas li esses livros todos aí. Fábio Stolz, Fábio Tartus, Nelson Rosenwald, todo mundo. Vamos lá. Vamos fazer um quadro aqui. Vamos fazer o separação legal, o separação obrigatória. Vamos começar daí. Isso daqui, você pode ver todos os livros, todas as bibliotecas que não tem um autor que vai falar com você que é o seguinte, separação legal e separação obrigatória. Não tem. Já li o livro. Todos. Pode ser que tenha passado em algum aí, mas o separação convencional é igual separação convencional é igual separação total é igual separação absoluta.
Eu já passei esse quadro para você, mas eu quero passar de novo. Porque aqui a gente vai resolver o 1829. Separação legal. Separação legal. Separação obrigatória. Vamos lá. Comunhão parcial de bens. Vou falar só desses quadros. Agora, Nilson, faça esse quadro aí. Vai fazendo um quadro aí, Nilson, comigo, junto. Ô, Nilson, eu já fiz esse quadro para você? Hein? Já fiz esse quadro para você? Não estou lembrado, não, professor. Mas parece que já. Então tá. Não estou lembrado, não. Então tá, vamos lá, juntos. Ó, eu quero que você escreva aqui agora, Nilson. Meação, herança. Vamos lá, todos. Meação. Deixa eu ver aqui se foi. Herança, meação. Herança, meação. Herança. Meação. Aqui de novo. Herança. Meação. Herança. Meação. Vamos lá. Herança. Meação. Eu estou fazendo esse quadro antes de analisar uma determinada súmula. Ok? Vamos pensar dessa forma. Outra premissa. Então, eu estou fazendo a primeira premissa antes da súmula. A segunda premissa é o que eu quero que você tenha em mente o seguinte. Eu vou até escrever isso aqui bem. Aqui é o comunhão parcial de bens. Aqui é o CUB. Eu quero que você tenha em mente uma expressão. Vai receber alguma coisa. Entre aspas. Vai receber alguma coisa. Porque isso facilita a nossa vida. Então, eu vou colocar aqui. Vai receber. Eu quero que você tenha essa palavra. Vai receber. Vou colocar entre aspas. Alguma coisa. A gente precisa desse mecanismo. Isso é um gênero que compreende duas espécies, herança e meação. E outra coisa é que herança é diferente de meação. Ótimo. Nossa, resolvi mesmo. Mas você vai ter sempre em mente usar o seguinte, vai receber alguma coisa. Vai por mim. Vai receber alguma coisa. É uma espécie que compreende herança e meação. Então, entre aspas, tá? É o mecanismo que a gente vai usar para poder resolver esse problema. Separação. É porque é o seguinte, a gente tem que conciliar também o mundo do direito com a nossa experiência. É porque a gente fica revoltado quando a gente fala assim, ela não recebeu nada porque ela já é meeira. É estranho falar isso. Porque a gente fala assim, não, mas a minha tia morreu e ela recebeu sim. Você está entendendo? Então a gente vai conciliar o mundo dos fatos com o mundo do direito. Porque é muito chato a gente ficar toda hora naquela discussão assim, é meeira, herdeira, não. Não recebeu nada. Não, mas a minha tia recebeu sim. Então a gente vai colocar o seguinte, só separar alhos de bugalhos. A gente vai colocar uma expressão, vai receber alguma coisa, tá? Tudo bem. No separação ou separação legal ou separação obrigatória, são aquelas hipóteses previstas no artigo 1641, que maior de 70, causas suspensivas e autorização judicial. Naquelas hipóteses, quando a pessoa casa e ela está submetida a um regime de separação legal e separação obrigatória, ela não vai ter nem herança e nem meação. Maria casou. A Maria casou com o João. O João tinha 2 filhos. O regime é de separação legal ou de separação obrigatória. O João morreu. A Maria não herda nada e a Maria não tem meação nenhuma. Não tem nada. Não tem nada. Separação convencional, separação total, separação absoluta.
O João casou com a Maria, mas eles fizeram um pacto antinupcial, porque o João não queria que ela recebesse nada. Mas ele se deu mal, na verdade, né? Enfim, morreu, né? Aí já se deu mal mesmo. Quem se deu bem é quem ficou vivo, né? Eu tô lembrando de um caso super engraçado que teve aqui na minha cidade. Deixa eu falar só isso, que isso é engraçado. Que um viúvo casou com uma outra viúva. Só que o viúvo já tinha perdido 3 esposas e a viúva já tinha perdido 3 esposas. Aí meu pai falou assim, aí eles casaram agora para ver quem desempata. Tá bom. Separação convencional, separação total, separação absoluta. O marido morre. O marido morre. Ela não vai ter meação. Ela não vai ter ameação. Mas ela vai ter herança? Ela vai ter herança. Então vamos colocar aqui 2 filhos e a Maria. Nessa segunda hipótese, a Maria saiu de mãos abanando. Aqui também. Eu só vou fazer um breve adendo. Se fosse divórcio, eu já até falei isso numa aula. O Mário outro dia está falando comigo lá em Florianópolis. Eu lembrei dessa aula. E se fosse divórcio, ela não ia ter meação. Então ela não pode divorciar de jeito nenhum. Eles morreram de rir por causa disso. Eles não podem divorciar de jeito. Não pode. Tem que esperar morrer. Aguenta um pouco mais aí o casamento. Aquele casamento. Aguenta mais 30 anos para você receber a herança. Ok. No divórcio aqui também, ela não vai ter meação, porque a pessoa não vai se falar em herança no divórcio. E nessa hipótese aqui, comunhão parcial de bens, eu vou dividir um patrimônio antes do casamento e um patrimônio depois do casamento. Vou colocar aqui, o casamento. Antes do casamento, eu tenho um patrimônio particular. Depois do casamento, eu tenho um patrimônio comum. Então, nós vamos ter 2 patrimônios. É imprescindível que nós façamos essa cisão. Meação. Particular, comum. Ela vai ter herança, é do particular, não é do comum. Ótimo. E ela vai ter meação, é do comum, não é do particular. Entendeu? Vamos imaginar o seguinte, que ele tinha 100 mil reais, tinha 2 filhos e casou com a mulher. Não amealhou nada durante o casamento. Faleceu. Ele vai ter meação do particular, mas teve particular? Não teve. A meação dele é 0. Posso falar assim, vai ter meação 0. Não está errado, não. Criei isso agora. Para você passar por todos os passos. Ele vai ter meação do comum. O comum é 0, então meação de 0 é 0. Ok. Então teve meação do comum. Em qualquer circunstância. Inclusive, se for 0 é 0. Então não vai ter meação. É diferente, né? Herança. Ela vai ter herança do particular, mas não vai ter herança do comum, porque não tinha comum. E mesmo se tivesse, ela teria meação, não teria herança. Então, aqui nesse caso, eu posso que quem herda não vai mear. Eu posso usar aquela frase. Sim. E quem meia não herda. Portanto, patrimônio de 200 mil antes do casamento, vem a falecer. Então, vai dividir 200 mil para 3, né? Porque é a esposa e os 2 filhos. 200 mil, depois 200 mil depois. Ela vai ter a meação dos 200 mil posteriores, vai ficar com 100 mil. E os 200 mil anteriores, ela vai dividir para 3. A diferença da meação do comum vai para a herança dos filhos, não para ela. Eu estou sendo bem resumo, porque eu acho que esse aqui é mais simples de entender, né? E agora, do CUB, como funciona? No CUB, eu também tenho um particular e um comum. Um particular e um comum. Ela vai ter herança no CUB? Não, ela não tem herança nem do particular, nem do comum. Ela vai ter a meação do particular e do comum. É simples. E os outros filhos, caso exista, caso tenha, eles
eles vão ser os herdeiros, né? Aqui também a gente pode usar aquela frase, quem herda, não herda, tudo bem. Hoje eu vou fazer esse para não ficar muito maçante. Agora eu vou aplicar uma súmula aqui, que é a súmula 577, que vem falando o seguinte, eu só vou jogar aqui no Google, porque eu quero ver uma questão específica. Vamos lá. Súmula 577. Não, peraí. É a 557. Eu estou confundindo. Não, peraí. Minha ação no regime de separação legal. Estou falando uma besteira. Não é essa súmula, não. Gente, como é incrível, né? A gente confunde, depois a gente tem certeza que a gente está falando umas coisas. A súmula é 377 e a súmula é do STF. Essa súmula é 377 e é a súmula do STF. A súmula outra é a da filiação híbrida. Eu estou confundindo com a súmula da filiação híbrida. Deixa eu colocar aqui, reserva de 1/4 na filiação híbrida súmula. Depois eu acho essa súmula aqui. É a súmula 377. Não, essa aqui não. É isso não. Não. Filiação. Depois eu acho essa súmula. Eu estou aqui sem meus... Tem problema. A súmula 377, ela é específica para comunhão parcial. Para separação legal de bens. Ela é específica. Adquire-se... não. Comunicam-se os adquiridos na constância. Ok. Comunicam-se os adquiridos na constância. Como assim? Eu vou fazer aqui um quadro e vou colocar aqui 377. Eu vou colocar aqui herança. Herança. Eu vou colocar aqui o comum, o particular e o comum. Ela não vai ter nem herança do particular e nem herança do comum, ok? E a minha ação? Ela vai ter ameação do particular? Não. Ela vai ter ameação do comum? Sim, pela súmula. Por quê? Na outra hipótese, aqui ela não teria nada. Eu vou colocar aqui o P, ela não tem herança nem do particular nem do comum, e aqui ela não tem ameação nem do particular e nem do comum. Você viu que a súmula liberou aqui esse Czinho? Nilson, ficou claro para você? A súmula? Está confuso? É porque o pincel está muito grosso. Nilson, antes da súmula, antes 377, ela tinha herança do particular e comum? Não, ela não tinha herança nem do particular nem do comum. Ela tinha ameação do particular e comum? Não, ela não tinha ameação nem do particular nem do comum. Depois da súmula 377, ela continua tendo herança, ela continua não tendo a herança nem do particular nem do comum, e ela continua não tendo a ameação do particular, mas ela vai ter a ameação do comum. Ok? Aí todo mundo
A gente lê isso toda hora, lê. Mas eu tenho que consultar isso. Na hora que eu pegar uma pessoa falando isso, eu vou anotar. Para eu não ser injusto com ninguém. Mas eu acho que eu já ouvi muita gente falando que com o advento a aplicação da súmula 377 no regime legal de separação obrigatória equipara a comunhão parcial de bens. Equiparou, acabou o regime da separação legal e separação obrigatória. Eu tenho certeza que eu já li isso em vários lugares. Vamos ver mesmo? Herança, no comunhão parcial de bens, ela não vai herdar nem o particular nem o comum. No comunhão parcial de bens, ela herda o particular, ela não herda o comum. A meação, ela não vai mear o particular, mas ela vai mear o comum. A meação, ela não vai mear o particular, mas ela vai mear o comum. Portanto, é igual? Não. Porque o comunhão parcial de bens é diferente ainda desse regime, com a incidência da súmula, porque nesse regime ela é herdeira do particular, o que não acontece no separação legal e separação obrigatória. Eu já vi gente falando isso. E só comete esse erro porque não tem esse meu esquema. Porque não consegue visualizar, porque são muitos elementos. São muitos elementos. Eu mesmo confundi, eu pensava que era igual. Não é. Você viu que ficou diferente? Você viu? Você vai fazer aí um quadro agora, mais organizado, porque esse não ficou tão organizado como deveria ter ficado. Vamos lá? Nilson, foi sofrido, mas não acabou ainda. Calma. Não acabou ainda. Ô, Nilson. Abra aí o seu Código Civil, por favor. Respira. Vamos lá? 1829, inciso 1. É porque, Nilson, a gente agora pode ler esse artigo. A gente pode ler esse artigo. Vamos ver. Certo. Esse artigo, inciso 1, ele diz o seguinte, Nilson. É porque o código ele é fragmentado. Ele vai dizer algumas coisas explicitamente e ele vai dizer outras coisas de forma implícita. De forma implícita. Ok. De forma explícita, outras coisas de forma implícita. O que ele diz de forma explícita, tá? O de forma implícita, nós vamos inferir. Inferir. O que também é um mecanismo idôneo, correto? Seguro. Vamos lá? Vamos lá. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Ô Nilson, pode parecer uma coisa óbvia, é o seguinte. Vou falar para você agora. Se uma pessoa morre, ela só tem filho, quem herda é o filho. Se uma pessoa morre e só tem o cônjuge, quem herda é o cônjuge. Se uma pessoa morre e só tem um ascendente, quem herda é o ascendente. Essa é a primeira situação. Segunda situação, é uma pessoa que morre, mas tem cônjuge e ascendente. Se tem cônjuge e ascendente, quem vai herdar vai ser o cônjuge com o ascendente. A terceira situação é uma pessoa que morre quando ela tem o cônjuge e o ascendente. A primeira é o cônjuge e o descendente, a segunda é o cônjuge e o descendente. A primeira é o cônjuge e o descendente, a segunda é o cônjuge e o ascendente. Ok? E a última é o colateral. Então é o seguinte, você pensa que primeiro, se não tem ninguém, mas só tem o descendente, o cônjuge, quem vai herdar vai ser um deles. Depois você conjuga com outros elementos, descendente e cônjuge, ascendente e cônjuge, o cônjuge,
que está na terceira, porque se não tem nem descendente nem ascendente para concorrer, e nem cônjuge. Você entendeu? Pensa isso. Então, vamos lá. Os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Quando eu falo concorrência, eu estou falando de herança, tá? Concorrência é igual a herança. Isso aqui eu não podia fazer aqui. Eu vou colocar aqui. Concorrência é igual a herança. Ô, Nilson, terminou nosso tempo aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais 3 minutos só para eu terminar de ler esse artigo, tá? E amanhã... Deixa eu bolar mais 3 minutos aqui. 3 minutos. Ok. Vamos lá, timer. Excluir. Ok, 3 minutos. Tem que terminar isso em 3 minutos. Concorre à herança. O que ele está falando? Que o descendente ele vai concorrer com o cônjuge. Ou seja, o cônjuge vai concorrer com o herdeiro quando tiver herança. Quando tiver herança. Não é meação. Salvo se casado com o falecido no regime de comunhão universal de bens. No CUB, o cônjuge vai só ter comunhão do particular e do comum. Não tem herança. Porque tanto a herança ela foi cortada. Então, não concorre com herdeiros, com os descendentes do CUB. Ótimo. E no separação legal e separação obrigatória? É a mesma coisa. Ele não concorre porque não tem herança. Porque, não falei que herança? Porque não há que se falar em herança. Por isso ele não concorre. Ele não concorre. Porque quando eu uso a expressão é porque eu quero que vocês tenham em mente. Assim, concorre é porque é herança. Vai ter herança aqui no CUB para o cônjuge? Não, não vai ter herança. Por isso ele não concorre. Vai ter herança para o cônjuge aqui no separação legal, separação obrigatória? Não, não vai ter separação legal, por isso ele não concorre. E outra. Aqui ele vai ter herança? Vai ter herança, então ele concorre. Mas ele não está falando em separação convencional, separação total e separação absoluta aqui. Porque ele só fala sobre exceção. E no comunhão parcial de bens, em que ele não deixou bens particulares. Porque se ele não deixou bens particulares... é só meação, não tem herança. Então não concorre. E se ele tiver deixado bens particulares, não é a exceção, porque aí ele concorre. Simples assim. Isso. Ficou claro. Ficou claro? Resolvemos os nossos problemas? Excelente. Que bom nisso. Fiquei feliz que você gostou. Muito bom. Muito bom, porque agora a gente aprende, eu acho que você sabe mais que qualquer examinador, Nilson. Isso é uma confusão. Mas agora, Nilson, você é capaz de colocar em saia justa qualquer examinador. Não é? Isso. Você é capaz de falar para ele, você com esse esquema na cabeça, você é capaz de falar, várias coisas, o examinador vai ficar, tentando te acompanhar, mas não vai conseguir, tem certeza. Só consegue quem tem esse quadro em mente. Ô, Nilson, então terminamos a nossa aula por hoje. Fizemos nossos 2 blocos, vencemos o bloco 2. Você continua estudando o bloco 1. Cadê o meu bloco 2? Que era para eu ter já deixado separado. O bloco 2. Já fizemos o nosso bloco 2. Amanhã vamos vencer o bloco 3. Correto? Tranquilo. Ô, Nilson, muito obrigado. E a gente se vê amanhã, tá bom? Isso. Eu que agradeço, professor. Por nada. Até mais. Bom almoço. Fica com Deus. Imprime os cartões, corte os cartões e tenha o material em mãos, tá bom? Eu vou Tchau. imprimir hoje. Ok, Tchau. até mais.